maravilhoso. E cá estou, fazendo mais um vídeo, né? Tava hoje pensando sobre o que eu irei falar. E aí eu resolvi falar de uma coisa que pouca gente conhece, que é sobre um arquivo musical. Para quem não sabe, eu sou formada em música, eu sou musicista, professora de música também, e trabalho no corpo artístico Orquestra Amazonas Filarmônica, aqui em Manaus, né? E quem assiste concerto, quem tá acostumado em concerto, sempre vê os músicos tocando lindamente, fazendo aquele concerto maravilhoso. Mas o que ninguém sabe é que para aqueles músicos estarem sentados ali tocando, precisa de uma equipe. Começando pela técnica do espaço, passando pela montagem e chegando no arquivo musical. Por últimos, mas não menos importantes, é lógico. E só porque eu resolvi falar de arquivo musical, eu fiz essa produçãozinha básica aqui, ó. Coloquei uma roupinha preta, porque a gente usa preto no trabalho. Coloquei esse brincão aqui, ó, pretinho com esses Swarovskis. Para falar para vocês, para contar para vocês o que é o arquivo musical, qual é a nossa função dentro da orquestra, tá? Para começar, o que é um arquivo? Você diz o que é um arquivo, o que você faz, tu coloca e tira a partitura, como é que é isso? Depois, o que vocês fazem com isso, né? Então, para entender a ideia, o arquivo ele é um conjunto de documentos criados ou recebidos por uma organização, podendo ser pública ou privada, e o arquivo precisa manter esses documentos organizados de forma que esses documentos sirvam de fonte de informação para a execução das atividades desta organização. Dentro da orquestra não é diferente, só que os nossos documentos se chamam partituras, né? Então, o arquivo musical ele é o responsável por organizar todo o acervo de uma orquestra, tá bom? Desde materiais de instrumentos específicos, que nós chamamos de partes cavas, que é, por exemplo, uma parte de violino, uma parte de contrabaixo, uma parte separada para o piano, e assim sucessivamente para os demais instrumentos da orquestra. Quanto redução de canto e piano, que tem ali a linha do cantor e a linha do pianista, e a grade do maestro, que é a partitura que tem todos os instrumentos, tudo que todos os instrumentos da orquestra tocam. E é por isso que existe a figura do regente, do maestro. Ele que sabe tudo o que vai acontecer, ele que dá as entradas para todos os músicos e assim vai se fazendo música, né? Então o arquivo musical é responsável por esse acervo. Antes de chegar no concerto, antes de chegar ali naquele fechamento, né? As pessoas veem a gente no palco antes do concerto e depois, colocando partitura, conferindo o material, colocando a grade do maestro para ver se está tudo certo, mas o nosso trabalho não se reduz a colocar e tirar a partitura, tá bom? O arquivo é muito além disso. A principal função do arquivo é manter essas partituras organizadas. Aqui na orquestra onde eu trabalho, nós temos um acervo, um prédio com todas as nossas partituras, né? Tanto de ópera quanto música orquestral, sinfonias, cantatas, concertos de instrumentos específicos. É um dos maiores acervos musicais do Brasil. Bom, o acervo da Amazonas Filarmônica é um dos maiores do Brasil, tá? Não sei qual é o maior, mas eu sei que o nosso é um dos maiores pelo tanto de concertos e óperas que a orquestra já fez, tá? E assim, é muita coisa, é muito material para deixar disperso. E aí entra o arquivo musical. Atualmente, nosso arquivo ele é composto de 2 arquivistas, eu e mais uma colega. Temos 3 estagiários de música que precisam estudar música
para acompanhar a gente nos ensaios, na produção de partituras, na conferência de partituras, né? É um trabalho muito sério, um trabalho muito minucioso, não pode ser, assim, qualquer pessoa que não tenha noção do que é uma partitura. E nós temos uma bibliotecária que cuida do nosso acervo, né? Que é responsável por catalogar, por deixar tudo organizado. Quando nós precisamos encontrar algum material com emergência, ela está ali disponível para gente. Então, nós somos 2 arquivistas e 4 estagiários, 3 de música e uma bibliotecária. Quais são as funções do arquivo? Primeiro, eu listei algumas aqui, aí o que eu for lembrando eu vou falando para vocês, tá? Primeiro, nos concertos, recolher e ordenar os documentos, no nosso caso, as partituras, tendo em vista a preservação desses documentos, né? Acaba o concerto, todos os músicos vão para casa, as partituras vão ficar ali voando? Não, o arquivo entra em ação. Nós recolhemos todas as partituras, né? Guardamos dentro do teatro, nós temos um armário para nós guardarmos o repertório da semana, às vezes até do mês, dependendo de como está a nossa agenda. Nós deixamos ali para fácil acesso, tá? A gente recolhe aquele material, tira de todas as estantes, guarda no nosso armário. Vai ser usado? Beleza, a gente organiza e deixa ali esperando o próximo concerto. Não vai ser mais usado? A gente guarda, no dia seguinte a gente leva esse material para o nosso acervo, né? Para devolver para a caixa específica onde aquele material está catalogado, beleza? Às vezes os concertos, às vezes não, geralmente os concertos eles têm mais de uma obra, no mínimo 2 ou 3, dependendo dependendo da obra. Se é muito longa, são 2, se é um pouco mais curta, já entram 3, 4 obras. Às vezes a gente faz trechos orquestrais e aí entram 8, 7, 9, dependendo do programa. Então é muito material, né, para deixar disperso. E a gente tenta organizar isso da melhor forma possível. Às vezes, quando o concerto tem muita música, o arquivo disponibiliza uma listinha, né, uma lista da ordem do concerto para os músicos não ficarem perdidos. Às vezes, o músico leva a partitura para casa e não dá tempo de o arquivo revisar se está na ordem. Então, a lista está ali para auxiliar esse músico, tá bom? Arquivar os documentos visando a preservação dessas informações, no caso da partitura, já que nós somos um arquivo musical, né? Nós temos partituras aqui de 20 anos atrás, por exemplo. A orquestra começou, o acervo ainda era pequeno, a orquestra era mais reduzida, e com o tempo, com os estudos, com as formações musicais que os professores realizaram no estado, outros músicos foram surgindo e a orquestra foi aumentando, né? Então nós temos partituras muito antigas, temos partituras muito raras, partituras brasileiras, de compositores brasileiros que precisam ser preservados, porque a maioria é manuscrita. Hoje em dia a gente já tem a tecnologia dos programas de escrita musical, Sibelius, MuseScore, Finale, e por aí vai. Tem gente que usa o Encore também, que eu particularmente não gosto, mas tudo bem, isso é outro papo, né? Hoje em dia a gente já tem esse recurso, mas antigamente, que não existia computador, bebê, era na mão mesmo que o pessoal escrevia. E aí entra a função do copista, tá? Que é um outro vídeo, porque eu também sou copista, né? E é um outro papo pra gente, um outro vídeo bem legal que eu vou fazer pra gente também pra explicar pra vocês. Eu acho que eu tenho um vídeo no canal, acho que o meu segundo vídeo, eu não tenho tantos vídeos assim dos meus milhões, que eu explico um pouquinho, eu faço um vídeo assim meio de brincadeira, explicando que a gente acabou um trabalho recentemente, né? Eu tô falando demais, esse é outro vídeo, gente, esquece isso que eu falei, vamos voltar pro arquivo, melhor. Então, voltando ao arquivar documentos. O arquivo, por exemplo, a gente está ensaiando para o Festival de Ópera, tá? Que começa agora na metade de abril. Nós vamos fazer esse ano 5 temas, tá? 5 obras. 2 óperas nós não tínhamos aqui, elas tiveram que ser alugadas. Qual é a nossa função? O material é alugado? Beleza, a gente recebe esse material do nosso maestro
conferimos a orquestração, porque a gente precisa passar para os músicos o que tem e o que não tem, para eles se organizarem, tá? E mandamos esse material para uma gráfica, que nós temos também, que faz a reprodução das nossas partituras. Pedimos a quantidade orquestral completa, né? Para cordas, sopros, percussão. Às vezes nós também somos responsáveis pela partitura de solistas e coro. E aí nós distribuímos essas partituras. Geralmente as originais, depois que retornam pra gente, geralmente quando a partitura volta da gráfica, nós reservamos esse material, guardamos num lugar, no nosso arquivo, e aguardamos a data de devolução, porque a gente não sabe se a gente vai precisar ou não, entendeu? E também nós temos um tempo limite para essa devolução. Geralmente a gente devolve para a empresa que envia o material de volta. E aí sim, as cópias que nós tiramos vão ser catalogadas no nosso arquivo. Tá? Como é material novo, a gente abre uma caixa nova com uma numeração nova para aquele material. E assim a gente arquiva o nosso material, beleza? Conservar e assegurar a integridade dessas partituras. Gente, papel é muito complicado. E partitura é feita de papel, né? Aqui em Manaus, o clima é tenso, porque uma hora tá muito quente, outra hora tá insuportavelmente quente. E do nada cai um temporal. Querendo ou não, mesmo que nós tenhamos uma sala adequada, nós tenhamos ar-condicionado, tenhamos caixas, tem um tempo de vida útil, entendeu? E como a gente tem muita coisa, às vezes as partituras elas ficam um pouco ruinzinhas. Nada que agrave, tá? Mas é bem complicado, que os arquivistas aí do Brasil vão me entender, né? Mas assim, a nossa função é conservar esse material, tá? Não deixar rasgar, não perder, não deixar molhar, não deixar assim, deixa ali pra mim que depois eu pego. Não, a função do arquivo acabou o ensaio, recolhe partitura, acabou o concerto, guardou a partitura. Porque depois você vai falar assim, mas eu devolvi pro arquivo, e aí, cadê a minha parte? Cadê a parte? Não tem, né? E aí a gente fica correndo da sala pra cozinha tentando resolver. Então, para não acontecer isso, a gente precisa ter essa responsabilidade de guardar imediatamente após o fim do concerto. Se deixar, vou deixar aqui, daqui a um tempo eu guardo. Passa uma, passa duas, passa 3 semanas e o material tá lá. Vai repetir o concerto. E aí, cadê o material? Até você lembrar onde deixou, o certo acabou o concerto, guardou o material. No dia seguinte, devolve pro arquivo, devolve pro acervo, né? E assim a gente vai trabalhando organizadamente pra gente não ter problema lá na frente. Gente, a pior coisa que existe é você deixar as coisas para depois. Principalmente se você trabalha organizadamente. Você precisa ser organizado para aquilo dar certo, né? E como aqui é um arquivo enorme, tem tanta obra, gente, se a gente deixar para depois, a gente se perde, entendeu? Mesmo que a gente tenha experiência, mesmo que a gente seja profissional, é muito trabalho. E uma partitura a gente pode esquecer assim, entendeu? Ainda mais em pleno festival de ópera, onde você está resolvendo 5 materiais de uma vez para uma orquestra inteira, para 2, 3 corais, para vários solistas, para 3 maestros, para correpetidor, para diretor. Você tem que resolver isso e a gente tem que ser assim, ó. Não pode deixar para depois as coisas, entendeu? Então, o papel do arquivo é fundamental dentro de uma orquestra, tá? Então, quando vocês verem a gente no final do concerto, tirando partitura, ou no começo do concerto, colocando partitura, não pensa que a gente faz só isso não, fofo, tá? A nossa vida é muito mais que isso, tá? Sabe, um corpo para funcionar perfeitamente, todo tem que estar funcionando, né?
para vocês me entenderem, a minha voz tem que estar funcionando. Para eu pegar minha agendinha aqui, ó, minha mão e os meus dedos tem que estar funcionando, senão não adianta. Do mesmo jeito, é uma instituição, uma organização musical. Para os músicos estarem ali, os montadores têm que chegar lá 1h30 antes. Para a partitura estar ali meia hora antes do concerto, para a música aquecer, passar trecho, o arquivo tem que estar 1 hora antes. E assim a gente vai trabalhando. Então, gente, o arquivo é tudo isso que eu falei mais um pouco. É tudo de bom, gente, tá? Trouxe para vocês, esqueci de falar, trouxe para vocês só algumas eu separei 3 partituras do meu acervo pessoal. Aliás, uma é do meu acervo pessoal, as outras 2 a gente tá fazendo nesse festival de ópera, né? Então, a primeira que eu trouxe para vocês foi um canto piano da ópera Armide, tá até marcadinho aqui, porque a gente estava escrevendo, que vai ser feito nesse festival de ópera pela Orquestra de Câmara do Amazonas, sob regência do maestro Marcelo de Jesus, tá? E aqui é uma parte de redução, tá? Canto e piano, ó. Canto piano com parte de coro e solista. Essa partitura aqui, quando a gente vai mandar fazer cópias, a gente tem que fazer tipo 60 cópias, 30 cópias, dependendo do coral que vai cantar. Essa aqui eu acho que foi 25 ou 30 cópias, porque vai ser o grupo vocal do Coral do Amazonas. A gente foi responsável, o arquivo foi responsável por tirar cópias desta redução e entregar para os cantores do GVCA, beleza? Então, isso aqui, esse aqui vai ficar no meu acervo, porque foi impresso para mim. Tá todas as minhas marcações de edição aqui, ó. Tudo que eu precisei fazer, eu marquei, tá? Então, esse aqui é um exemplo. Tem aqui uma parte de trombone 3 do Peter Grimes. Por que eu tô com essa parte? Porque eu estou ajustando. Na hora, olha só, gente, pra vocês verem como o trabalho do arquivo é importante. Essa partitura foi alugada, tá? Então, na hora de tirar cópia, ó, tenho capa, tenho uma parte de trás da capa. Aqui deveria ser uma outra folha branca para esta página começar no verso. Por que, Cris? Porque a virada de página do trombonista está errada, entendeu? Olha só aqui, por exemplo. Aqui, ó, tem uma notinha longa, ó. Trombonista, gente, é uma pessoa. Como é que esse homem vai segurar um trombone e vai virar uma página no meio da nota? Não tem como fazer isso, entendeu? Então, o que a Cris tem que fazer? Tem que refazer a partitura, tirar cópia de novo, mas acrescentando uma página em branco aqui. Porque aí, ó, esta pausa que está aqui, vem pra cá. E aí dá tempo de ele tirar o trombone da boca, virar e tocar lindamente esses 4 compassos de nota longa, sem tirar o trombone da boca, entendeu? Então, a parte de revisar as partes cravas também é função do arquivo, tá bom? Então, chegou pra gente esse material, foi pra gráfica. Gente, não tem nem como culpar o pessoal de gráfica. Por quê? Porque eles não entendem de música. Eles não sabem ler partituras. Se eles fizessem exatamente como essa partitura foi, não tinha dado erro. Porque a partitura original veio a paginazinha branca e começava no verso. Mas o que ele pensou? Ah, deve estar errado isso aqui. Vou fazer do meu jeito. Pá! Deu problema de virada de página. Entendeu? Mas não é obrigação deles entender de música. A função é minha de conferir, saber se tá tudo certo. Tá tudo certo? Vai pra estante. Não tá tudo certo? Volta pro arquivo e a gente corrige esse material. Entendeu? Porque o músico não tem obrigação de levar isso daqui pra casa e fazer os papagaios dele, não. Isso é função do arquivo, tá? E aí eu trouxe pra vocês também essa pequena partitura aqui, ó. Mas isso aqui é um musical, tá? Também é canto e piano. Mas o que acontece? Isso aqui tá enorme desse jeito porque eu, Cris Veiga, eu participei de um festival de música em Londrina e eu fui solista no meu primeiro festival, gente. Ai, eu fiz a Rosália, do West Side Story,
tá? Que foi esse musical que nós fizemos lá no nosso Opera Studio. Tá até anotadinho aqui, ó. Festival de Londrina 2015! Faz tempo, faz 5 anos, quase 5 anos. Só que assim, gente, como eu sou uma pessoa muito estudiosa, né? Uma pessoa assim, muito empenhada. O que eu fiz? Eu imprimi só frente, ó. Todos os versos estão em branco. Por que, Cris? Porque sim, porque eu quis. Não, brincando. Pra fazer anotações, tá? Anotação de cena, ó. Até anotei aqui, ó. Anotação de cena, anotação de fala, tradução, porque é todo em inglês esse material. Foi muito divertido. E aí esse aqui é do meu acervo pessoal mesmo, tá? Tem as minhas anotações de canto e tudo mais. Eu tenho um monte de material no escritório, mas eu só separei esse pra vocês verem como é mais ou menos, tá? Pra quem não conhece, pra quem não entende de partitura e tudo mais. Beleza? Eu esqueci de falar alguma coisa do arquivo? Eu acho que não. Eu acho que é isso, gente. Finalizando esse vídeo, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do funcionamento de um arquivo musical, tá? Nós somos a parte burocrática, digamos assim, da música, tá? É divertido, é bacana. Eu particularmente gosto muito, pra mim é uma aula. Eu adoro assistir os ensaios todo santo dia, tá? Gosto do meu trabalho, falo isso de peito aberto pra todo mundo. Eu gosto do meu trabalho, sabe? Às vezes é uma parte assim meio que esquecida nas orquestras, porque é muito, né? É muito bastidores. Mas assim, na hora que o bicho tá pegando, quem é que grita? Arquivo! Arquivo! E a gente aparece, pá, lá ali na coxinha. Tá faltando parte disso, tá faltando parte daquilo. E a gente corre loucamente. Vou contar umas histórias bem engraçadas pra vocês. Eu vou lembrar de algumas histórias de arquivo que já aconteceu com a gente esse ano e ano passado, que foram lindas, maravilhosas. Eu tenho que pedir permissão pra contar. Tô brincando, gente. Não vou entregar essas coisas não pra vocês, né? Tem que ficar tudo... O que acontece no arquivo, fica no arquivo, entendeu? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Mais uma vez, convite para assistir o nosso 23º FAO, Festival Amazonas de Ópera. Prestigiem a Orquestra Amazonas Filarmônica. Se você não é de Manaus e vem em Manaus aqui, conheça o nosso teatro, tá? Não agora, espera passar um pouquinho o coronavírus. Não, tô brincando, gente. Visitem o Teatro Amazonas, visitem todos os espaços musicais de Manaus, que é tudo lindo. Tudo lindo, tá bom? Grande beijo. Eu espero gravar outro vídeo logo. E eu vou pensar no que eu vou falar. E não sei, tô pensando. Então, beijo, gente. Tchau, muita música aí.